Você já se perguntou por que algumas pessoas experimentam milagres e outras vivem uma vida cristã sem poder? A resposta está em uma palavra: crer. Jesus disse em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crer. Isso significa que não é Deus que limita o que podemos receber, é a nossa capacidade de crer. Hoje, quero que você entenda algo essencial. A fé não é um mistério reservado para alguns privilegiados. A fé é uma força viva que qualquer pessoa pode desenvolver. Deus quer que você aprenda a crer, porque é através da fé que Ele realiza suas promessas em sua vida. Se a fé fosse apenas um sentimento, uma emoção, então a gente não poderia crescer nela. Mas Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso significa que a fé pode ser ensinada, pode ser aprendida e pode ser praticada. Hoje, a gente vai mergulhar na palavra para entender como podemos desenvolver uma fé inabalável capaz de transformar qualquer circunstância. Porque se você aprender a crer como Jesus ensinou, então tudo, absolutamente tudo pode mudar na sua vida. Mas antes de continuarmos, já deixa aqui o teu like no vídeo e se ainda não está inscrito no canal, já se inscreve agora e ativa o sininho. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então precisamos começar pelo que ouvimos e acreditamos. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas continuam vivendo dominadas pelo medo, pela dúvida e pela incerteza. Por quê? Porque o que realmente governa suas vidas não é a palavra de Deus, mas as circunstâncias ao seu redor. Jesus disse em Marcos 11:22, tende fé em Deus. Mas essa não é uma fé qualquer. No original, essa frase significa: tenham a fé de Deus, ou seja, a mesma fé que Deus usa para criar, operar milagres e transformar realidades. Isso significa que a fé que muda tudo não é uma emoção, mas um princípio divino que precisamos aprender a praticar. Então, como a gente começa? Tudo começa com uma decisão. Decidir ouvir e crer mais na palavra de Deus do que nas mentiras do diabo. A fé não nasce do que sentimos, mas do que escolhemos acreditar. E hoje eu quero te desafiar a substituir qualquer pensamento de dúvida por uma fé na verdade da palavra de Deus. Você está pronto para isso? Porque quando você aprende a crer como Deus deseja, as impossibilidades começam a desaparecer. Agora, que entendemos que a fé vem pelo ouvir e que devemos decidir crer na palavra acima das circunstâncias, precisamos aprender como essa fé opera. Muitos pensam que a fé é apenas esperar que algo aconteça, mas Jesus nos mostrou que a fé é ação. Vamos olhar para Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Olha o que Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja que Jesus não disse para pedir a Deus que mova o monte, ele disse para você falar ao monte. Isso significa que a fé verdadeira fala. A fé não fica em silêncio esperando as circunstâncias mudarem. A fé declara a palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Você quer ver transformação na sua vida? Então comece a falar o que Deus diz e não o que você sente. Foi assim que Jesus operou milagres. Ele falou ao vento, ele falou ao mar e a tempestade cessou. Ele falou à figueira e aquela figueira secou. Ele chamou, bradou, Lázaro para fora do túmulo. E o homem morto há 4 dias voltou à vida. A pergunta é: se Jesus precisou falar para liberar o poder da fé, por que muitos cristãos ainda estão calados diante dos seus desafios? A fé verdadeira não é passiva, ela é ousada. Ela toma posse das promessas de Deus e declara a vitória antes mesmo de vê-la. Agora eu te pergunto, o que você tem falado sobre a sua vida? O que sai da sua boca quando você está enfrentando um problema?
Você declara a palavra de Deus ou está reforçando as dificuldades? Muitos cristãos oram pedindo um milagre, mas logo depois dizem: acho que não vai dar certo. Eu estou tentando ter fé, mas está difícil demais. Ou dizem pior: eu sabia que algo iria dar errado. Veja bem, isso não é fé. No livro de Tiago, diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Agora, eu quero te convidar a olhar para a sua própria vida. Você crê na palavra de Deus apenas quando tudo vai bem? Ou continua crendo quando os desafios aparecem? Você tem coragem de falar a sua fé em voz alta, declarando a palavra com ousadia? Ou permite que a dúvida e o medo silenciem a sua confiança em Deus? As suas palavras, elas refletem a fé que você diz ter ou revelam incerteza e incredulidade? A verdade é que a fé não pode ser uma teoria na sua vida. Ela precisa ser o alicerce sobre o qual você constrói tudo. Se você ainda se vê hesitando, duvidando, falando negativamente, então está na hora de renovar sua mente e decidir crer de verdade. Quando Jesus disse: seja feito conforme a tua fé, ele não estava jogando palavras ao vento. Ele estava mostrando que a medida da sua fé determina a medida que você recebe. Então eu te pergunto, que tipo de fé você tem exercido? Uma fé vacilante ou uma fé firme e inabalável? Se a fé que exercemos determina o que a gente recebe, então a gente precisa agir como verdadeiros crentes. Fé não é apenas acreditar que Deus pode, é ter certeza que Ele já fez. Jesus não disse que as montanhas podem se mover. Ele disse que se dissermos e crermos, elas se moverão. Olhe para a mulher do fluxo de sangue em Marcos 5. Ela não apenas acreditou, ela agiu. A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas vestes dele, ficarei curada. Ela creu, ela falou e ela agiu. E o que aconteceu? Quando ela tocou em Jesus, o poder saiu dele e sua enfermidade de 12 anos desapareceu na mesma hora. Agora eu pergunto, e você? O que você está fazendo com a sua fé? Você está esperando que as circunstâncias mudem para então começar a crer? Ou está crendo agora antes de ver qualquer mudança? Você está declarando a palavra de Deus todos os dias ou apenas quando precisa de um milagre urgente? Sua fé está ativa como a fé daquela mulher do fluxo de sangue ou está paralisada pela dúvida? Não basta apenas dizer eu creio em Deus. O diabo também crê e ele continua derrotado. O que te diferencia é a maneira como você vive sua fé. A fé que muda realidades é aquela que ousa agir antes de ver o resultado. Você está pronto para viver assim? Porque agora chegamos ao momento mais importante deste vídeo. A decisão que você tomará a partir de hoje vai determinar se você continuará vivendo no mesmo nível de fé ou se começará a experimentar o sobrenatural de Deus. Agora que você entende a importância de crer da maneira certa, eu preciso te dizer algo essencial. Aprender a viver pela fé não acontece por acaso. Ninguém nasce sabendo crer desse jeito. Assim como um atleta treina o seu corpo para ser forte, nós precisamos treinar o nosso espírito para crer corretamente. Veja bem, muitas pessoas lutam para crer porque tentam fazer isso sozinhas. Elas ouvem um sermão sobre fé, ficam animadas por um momento, mas quando enfrentam dificuldades, percebem que sua fé ainda não está firme. Por quê? Porque não tiveram o treinamento certo. Pense nos discípulos. Eles andaram com Jesus, viram milagres incríveis, mas ainda assim, em certos momentos, Jesus precisou corrigi-los dizendo: homens de pequena fé, por que duvidastes? Se aqueles que estavam perto de Jesus precisaram aprender a crer corretamente,
Quanto mais eu, quanto mais você. Agora eu te pergunto, será que você está disposto a se submeter ao processo de crescimento da sua fé? Ou você vai continuar tentando sozinho e se frustrando? Você reconhece que precisa ser ensinado a crer de forma correta para viver o sobrenatural de Deus? Você quer permanecer no mesmo nível de fé que você está? Ou está pronto para desenvolver uma fé ousada e inabalável? A verdade é que sem a instrução correta, sem alguém que te ensine, sem um ambiente onde sua fé seja fortalecida, o processo se torna muito mais difícil e doloroso. Muitas pessoas desistem da fé porque tentaram agir sozinhas, sem direção, sem acompanhamento e acabaram se frustrando. Mas Deus nunca planejou que fosse assim. Ele colocou mestres, treinadores espirituais para te ajudar a crescer e a alcançar tudo que Ele prometeu. E então, agora, antes de encerrarmos, eu quero te mostrar como você pode fortalecer sua fé de uma vez por todas e começar a viver exatamente como Deus deseja. Agora que você entende que a fé precisa ser ensinada e treinada, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer continuar enfrentando desafios com uma fé fraca, sempre lutando contra a dúvida, ou quer aprender de uma vez por todas como viver a fé que traz resultados? É por isso que eu quero te apresentar o método Você Pleno. Esse não é apenas um curso ou mais um conteúdo sobre fé. É um caminho prático, testado e estruturado para te ensinar a crer do jeito certo. No método Você Pleno, você vai aprender como fortalecer sua fé diariamente, de forma simples e prática. Como treinar a sua mente para eliminar dúvidas e pensamentos negativos. Como transformar sua maneira de falar para que suas palavras liberem o poder de Deus. Como agir em fé mesmo diante dos maiores desafios, das maiores dificuldades. A verdade é que tentar desenvolver essa fé sozinho pode levar anos, com muitas frustrações e retrocessos. Mas com a orientação certa, você pode acelerar seu crescimento e viver as promessas de Deus com mais confiança e segurança. Se você sente que sua fé precisa de um impulso, que falta convicção na sua caminhada, então o método Você Pleno foi feito para você. E agora eu quero te dar a oportunidade de fazer parte disso. Você está pronto para dar esse passo e aprender a crer de verdade? A decisão está em suas mãos. Você pode sair daqui inspirado, mas continuar vivendo com uma fé instável. Ou pode dar esse passo definitivo para fortalecer sua fé e viver o sobrenatural de Deus todos os dias. O método Você Pleno foi criado exatamente para te levar a esse nível de fé. Nele, você não vai apenas ouvir sobre fé, você vai aprender a praticá-la e aplicá-la no seu dia a dia e ver resultados reais. Se você sente que precisa dessa transformação, a oportunidade está aqui e agora diante de você. Basta fazer a sua inscrição no link disponível na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Não deixe para depois. Cada dia sem esse conhecimento é um dia perdido em que você poderia estar vivendo mais perto das promessas de Deus. Então, clique no link agora, inscreva-se e venha comigo participar dessa jornada incrível rumo a uma fé inabalável. Eu te vejo do outro lado no método Você Pleno.